Como as ditaduras comunistas ceifam milhões de vidas. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quando vemos os números de mortes atribuídas a regimes comunistas, chega a parecer fantasioso. Como governos poderiam ser responsáveis por números tão assombrosos de mortos que passam dos 100 milhões se somarmos todos? No Camboja, por exemplo, é atribuída ao Khmer Vermelho, sob a liderança do ditador comunista Pol Pot, a morte de cerca de 2 milhões de pessoas. Isso em uma população de 8 milhões, ou seja, estamos falando de praticamente uma morte a cada 4 pessoas no país. Como isso é possível? Seria alguma magia ou estalo de manopla do infinito? Na verdade, a explicação é até bem simples. Mudanças drásticas na economia, planejamento central e desrespeito total à propriedade privada e à vida. Todos esses fatores resultam principalmente em fome generalizada, ceifando sempre os mais pobres. Aqui vamos falar do mais sanguinário de todos os ditadores, Mao Zedong. Ele achou que iria transformar a China de um país agrário e atrasado na maior potência industrial em poucos anos. Vale lembrar que o Partido Comunista Chinês, que é tão idolatrado pela esquerda como a prova de que o comunismo dá certo, é o mesmo que está no poder desde a época de Mao. Não existe na história da humanidade uma organização que tenha matado tantas pessoas e ainda de maneira tão cruel, e tal genocídio não está tão longe assim no tempo. Nos anos de 1955 a 1962, Mao se tornou o grande ditador da China após uma sangrenta guerra civil contra os nacionalistas, que fugiram para Hong Kong. Tal guerra começou em 1927 e durou até 1936, tendo Mao perdido esse primeiro conflito. Depois, uma nova guerra ocorreu de 1946 a 1950, na qual Mao conseguiu tomar o poder à força. Essas guerras, por si só, mataram algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. Depois disso, Mao decidiu que iria revolucionar os métodos de plantio e produção de grãos, ironicamente proferindo a seguinte frase: "A revolução não é um banquete." Realmente não é, pelo menos para o povo. Afinal, ele, um político que nunca plantou nenhuma flor, sem dúvida tinha muito mais conhecimento sobre plantio do que camponeses que vivem disso há milênios. Apenas como exemplo, Mao mandou primeiro enterrar os grãos bem fundo na terra, a chamada lavra profunda, e não deu certo. Depois, mandou plantar as mudas mais perto uma das outras, outro fracasso. Decidiu mudar cursos de rios para criar novas áreas de plantio e irrigação, também criando açudes gigantescos, mas todos feitos em locais errados. Preciso dizer que falhou? Mas não para por aí. Como ainda precisavam de tijolos para construir silos e outras instalações para grãos, casas foram derrubadas para que fossem reutilizados os tijolos. O ritmo de destruição de residências foi tão grande que é comparada à quantidade de casas destruídas por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial em toda a Europa. E vocês acham que foram construídas casas para o povo que as perdeu? Não, nada disso. Sabe aquele papo de que comunismo nunca existiu? Bem, Mao discordaria, dado que uma de suas primeiras ações foi erradicar a propriedade privada e coletivizar os bens antes privados. Aldeões e camponeses foram levados à força para gigantescas comunas, onde nada era de ninguém, mas tudo pertencia a todos, ou seja, ao Estado. Uma das maiores armas que o Partido Comunista usou para obrigar as pessoas a trabalharem era para que apenas ganhassem comida. Quem batia as metas de produção estabelecidas pelo partido comia ainda assim algumas colheradas. Quem não alcançava morria de fome, através de um cruel sistema de pontos. Houve até a total abolição do dinheiro em alguns locais. Quem fosse pego roubando comida era punido com amputação de membro, sendo afogado na fossa da comuna ou espancado até a morte, pois pouco importando se o ladrão era criança, idoso ou mulher grávida. Dessa forma, é curioso sempre quando ouvimos que é o patrão que explora sem piedade os empregados e que o capitalismo é que escraviza as pessoas. A coletivização não era apenas dos bens das pessoas. Em determinado ponto, teve-se a ideia de usar as fezes humanas, obrigando todos a dá-las. Daí surgiu um ditado na China que diz: "Até a merda precisa ser coletivizada." Depois, até mesmo cadáveres eram usados como adubo. Isso mesmo, nem os corpos poderiam mais ser enterrados pelas famílias. Outros corpos tinham um destino igualmente sinistro, dado que o canibalismo também virou uma prática não tão incomum devido ao desespero causado pela fome.
Contudo, o desespero não acabava por aí no condado de Liangshan. Aldeões subnutridos faziam longas filas diante de grandes buracos para comer uma lama branca, que era considerada sagrada, para tentar saciar a fome. Entretanto, o que acontecia era apenas acelerar sua morte, pois a lama endurecia dentro do intestino. Não apenas pessoas foram vítimas da loucura decorrente do planejamento central feito por Mao. Em determinado ponto, com a fome já bem agravada e diariamente morrendo dezenas de milhares de pessoas por inanição, Mao decidiu culpar os pardais. Não é piada. Foi criada uma campanha gigantesca de extermínio aos pobres pássaros, que foram mortos sem piedade aos milhões. Mas tal fato apenas piorou tudo, uma vez que os pardais comiam insetos, e sem eles, gafanhotos e lagartas proliferaram grandemente, pois não havia mais seus predadores. Logo, o quadro de fome piorou mais ainda. Pessoas foram presas por serem acusadas de não ter matado pardais o suficiente. Por mais irônico que pareça, as políticas de Mao foram criticadas até pela União Soviética, pois o ditador da época, Nikita Khrushchev, no 8º Congresso do Partido Comunista, havia dito que políticas semelhantes de Stalin tinham sido um fracasso. Ou seja, a própria União Soviética admitiu que coletivização não dava certo. Stalin, entre 1938 e 39, decidiu que os ucranianos eram um povo preguiçoso e que não contribuía para o crescimento soviético. A fim de compensar o que ele chamava de preguiça, os ucranianos foram forçados a dar até seu último grão para o Estado, literalmente, resultando em 7 milhões de mortos. Porém, é claro que Mao não os escutou, afinal, ele se considerava o verdadeiro marxista. No mesmo congresso, Mao fez um pronunciamento que chocou até o mais duro comunista russo que havia passado pelo grande terror de Stalin e pela Segunda Guerra Mundial. Disse ele, abre aspas, vamos imaginar quantas pessoas morreriam se a Guerra Fria estourasse. Há 2,7 bilhões de pessoas no mundo e 1/3 poderia ser perdido. Se for um pouco mais, poderia ser a metade. Digo que se o pior se tornar ainda pior e uma metade morrer, haverá ainda a outra metade, mas o imperialismo seria apagado e o mundo inteiro se tornaria socialista. Ou seja, dane-se se metade da população do planeta morresse, contando que o restante do mundo tivesse virado socialista, teria valido a pena. Realmente, uma mentalidade digna de Thanos. Para piorar o nível de crueldade para com o povo chinês, Mao ainda firmou acordos comerciais com outros países para fornecer grãos, ou seja, enquanto milhões de chineses morriam de fome, a comida produzida era exportada para outros países. Realmente, o comunismo é uma maravilha de justiça social. Mao, apenas em 1962, se deu conta de que o grande salto adiante não deu certo, voltando atrás em suas medidas insanas que custaram algo em torno de 70 milhões de vidas humanas, isso numa estimativa bem conservadora. Para se ter ideia, esse é o mesmo número de pessoas que morreu na Segunda Guerra Mundial e o mesmo número de vítimas fatais da gripe espanhola, que foi a segunda pior pandemia da história. Mao, frustrado com o fracasso, iniciou a Revolução Cultural, em que incentivou alunos a espancarem e matarem professores chamados de direitistas. O ditador queria extirpar da cultura chinesa qualquer traço de influência da cultura ocidental capitalista. Irônico que muitos desses professores mortos tinham, anos atrás, doutrinado jovens no comunismo, que a lição fique para os professores das federais. O reino de terror de Mao apenas acabou quando o mesmo faleceu aos 82 anos. Seu sucessor, Deng Xiaoping, procedeu uma grande abertura econômica no país, o que foi um dos pilares da riqueza chinesa que temos hoje. Mas a brutalidade comunista nunca parou. Em 1989, o mundo ficou chocado quando estudantes fizeram uma grande manifestação pedindo mais liberdade e menos opressão, sendo prontamente respondidos com tanques de guerra atirando contra eles. Tal evento é sempre lembrado pela famosa imagem de um homem desarmado se pondo à frente de uma coluna de tanques. O número de mortos estimado é em torno de 10 mil, todos também desarmados. É estritamente proibido falar desse massacre na China, com pena de prisão. E para quem quer dizer, mas a China não é mais assim, saiba que até hoje existem campos de concentração, ou gulags, para uma minoria muçulmana. O curioso é como o governo chinês, com um dos passados e presentes mais tenebrosos da história da humanidade, é tratado com tanta referência pela extrema imprensa.
Falando em gulags, o fato de tantas pessoas também terem morrido neles se dá a fatores simples de entender: carga de trabalho extenuante, ausência de folgas, má alimentação, péssimas condições de higiene médicas, acomodações extremamente precárias, castigos brutais e execuções sumárias. Podemos definir facilmente como trabalho escravo, ainda pior do que a escravidão no Brasil, pois o Estado não tinha que comprar escravos, não se importando nem com o prejuízo econômico da perda. O Estado é sempre algo ruim, nada de bom pode vir dele. Quando o Estado se torna tudo, logo o indivíduo vira nada. O resultado não pode ser outro: milhões e milhões de mortos. Por isso, defender a liberdade é algo tão importante, pois somente isso é capaz de fazer com que uma frase de Stalin não seja repetida. A morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões, uma estatística. Lembre-se, quanto maior o Estado, mais perigoso ele fica. Que fique de alerta. Muitos dos fatos citados neste vídeo foram tirados do livro A Grande Fome de Mao, do autor Frank Dikötter. Caso tenham interesse em adquiri-lo, vejam o link na descrição. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá até o nosso site, visãolibertaria.com. Até a próxima!